E o Palmeiras também entra em campo, hein, minha gente? Contra o Capivariano. É tido aí como o jogo mais tranquilo, pelo menos em teoria, dessas quartas de final para os gigantes do Campeonato Paulista. Enfrenta o Capivariano no domingo, 6h30 da tarde, na Arena Barueri. O Palmeiras é o único gigante mandante nesta fase da competição. Transmissão Cazé TV, HBO Max e Record. E para falar do Verdão, ele está aqui, Flávio Latifi. Eu peguei ele pelo pescoço hoje lá na redação. Falei, Latifi, de primeira hoje, hein? Mais tarde. Ele, tá bom. Ele falou assim, tá marcado para mim 3h15. São 3h40 quase. Mas estamos aqui, isso que importa, aqui, né? É isso que importa. Latifi, quero saber desse Verdão. E o que a torcida quer saber, né? Se o Arias estreia, se vai ser titular, se não vai, porque o Abel parece ter encontrado o seu time ideal. E ele mesmo já falou, não é fácil entrar no time e tal. Mas Arias vem aí com toda a pompa, todo o dinheiro que ele custou e toda a expectativa da torcida também. Será que ele estreia no fim de semana como titular? Fica no banco? Como é que vai ser? Pois é, Lu, boa tarde, Sá, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. O jogo de amanhã, tudo gira em torno disso, né? A expectativa de ver o Arias em campo, reforço que custou muito caro, né? 25 milhões de euros, e que não deve começar o jogo como titular, viu? Acompanhei ontem vocês no de primeira, vi que o PVC também trouxe essa informação. Então o Arias deve começar entre os reservas. Ainda sobre o time do Palmeiras, alguns garotos que tinham entrado durante o Campeonato Paulista não vão jogar. É o caso do Benedetti, do Riquelme e do Eric Belé. Os três estão jogando nesse exato momento, inclusive na estreia do Palmeiras no Brasileirão Sub-20 contra o Grêmio. Então esses três dificilmente vão para o jogo. E tudo isso porque o Abel conseguiu ver o elenco crescer nesses últimos tempos, né? A gente teve o retorno do Evangelista, retorno do Felipe Anderson, contratação do Arias. Então esse elenco acabou inchando. E aí os garotos que entravam às vezes, ajudaram na fase de classificação do Paulistão, acabaram perdendo espaço. E o time que deve entrar em campo é esse ideal que você citou, com o Maurício jogando pelo lado esquerdo e aquele time que todo torcedor do Palmeiras já se acostumou, né? Vamos lá, Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Alan, Maurício e Flaco Roque na dupla de ataque. Muito bem, Arias fez até agora 3 treinos, não foi isso, Latifi? Pois é, o Palmeiras folgou segunda e terça, né? A primeira folga em muito tempo que eles puderam descansar, porque não sei se vocês lembram, o PVC vai lembrar, ele que gosta desses pequenos detalhes, que muita folga, pouca obrigação. Esse foi o discurso que ecoou muito no ano passado no Allianz Parque pela falta de bom desempenho, e o Palmeiras folgou segunda e terça, aproveitando o Carnaval, ganhou todos os clássicos, líder do Brasileiro, melhor grande entre os paulistas, os grandes paulistas. Então foi uma folga tranquila. O Arias treinou na quarta, na quinta e hoje. Então a gente até, eu e a Lu, a gente estava se preparando para o programa, a gente até conversou, né, Lu? Outros reforços prontos que chegaram ao Palmeiras, né? O caso do Vitor Roque e do Andréas. O Vitor Roque, ele fez 4 treinos pelo Palmeiras e já jogou como titular na semifinal contra o São Paulo no ano passado, né, no Paulistão. O Andréas não, o Andréas ficou 9 dias até poder estrear. Então o Arias, que é o reforço da presidente, como o Abel Ferreira disse, pode ganhar seus primeiros minutos aí amanhã contra o Capivariano. A tendência neste momento é que não tem essa mesma estratégia do Abel, que foi colocar esses caras logo de cara mesmo, logo de largada. PVC, 3 treinos para o Arias até agora, e você já vinha, né, com essa sua percepção que o Arias começaria no banco de reservas. É isso mesmo? É o que o Abel deve fazer? Que forma ele pode ser utilizado já nesse jogo? Entrando no segundo tempo, no decorrer do jogo, como você imagina que o Abel vai começar a utilizar esse reforço que chegou? Acho que ele vai jogar com o time titular e vai colocar o Arias no segundo tempo. E se o Arias não fizer... E aí é possível que o Arias faça o primeiro jogo como titular contra o Fluminense. E aí, Flávio, se o Arias fizer o primeiro jogo como titular contra o Fluminense, e se ele fizer gol, bom, deixa pra lá. É a lei do ex, PVC, essa coisa tão rara no nosso futebol. Ele vai comemorar, não vai? Aí vai ter lei do ex. O PVC detesta a lei do ex. Não, ouve essa comparação que ele vai fazer. Se seu marido for numa festa e encontrar esse, ele dá um beijo no rosto dela para cumprimentar ou não? Uai, sim, né? Educação. E eu não sou uma pessoa ciumenta. Sim, na boa. Tá bom. Justo. Adriana, pode cumprimentar o ex-PVC? Ou Claro você é ciumento? Claro que pode.
Não, primeiro que lógico isso, o que você não determina o que ela tem que fazer, né? Não Mas- importa a sua opinião. Não Mas, importa em claro, nada a sua lógico. opinião, do que a Adriana lógico. faz da vida. Mas, Além do que, os ex dela tem 30 anos atrás, né? Então não tem problema. Faz 30 caduca? anos. Ex-caduca? Não caduca. Pode até voltar com ele depois. Ó. Não é isso. Ah, não, PVC, isso voltar com esse depois, aí não. Esse já foi. É replay, né? Enfim, mas eu acho que ele vai para o segundo tempo e acho que talvez faça o primeiro jogo como titular contra o Fluminense, dependendo do desempenho do time e do que ele vai fazer contra o Fluminense. Os 2 jogos em Barueri. Atenção, não tem data para o retorno do Allianz Parque, tá? É muito, muito, muito provável que o Allianz Parque o Palmeiras não volte ao Allianz Parque durante o Campeonato Paulista, até o final do Campeonato Paulista, que termina já 8 de março. 8 de março. Não está descartado que a final aconteça no Allianz Parque, mas é muito difícil que aconteça. Não se trabalha com data. Então, ponto importante essa informação. Não se trabalha com data, mas se trabalha com a possibilidade ainda remotíssima de ter a final ali. Minha impressão, tem gente falando que é abril, tem gente falando que é depois da Copa. O gramado está ali. O que se fala na obra do gramado do Palmeiras, o cronograma era março, desde dezembro. E a chuva atrapalhou. As chuvas do verão de São Paulo atrapalharam. Se eu tiver que arriscar uma data, eu diria 18 de março, o jogo contra o Botafogo. Por quê? O jogo do dia 15 de março, domingo seguinte à final do Paulista, é contra o Mirassol, mas os dias 13 e 14 tem show do Luan Santana no Allianz Parque. Aliás, hoje e amanhã também tem show no Allianz Parque. Então ficou nessa rotina de passa a cola, monta o palco, desmonta o palco, coloca uma camada, monta outro palco, desmonta o palco, coloca outra camada, choveu de novo. Então isso foi jogando para frente. Acho, mas o cálculo é meu, que é possível 18 de março contra o Botafogo. Mas a W Torre não trabalha com data até esse momento e vai ter um esforço para fazer a final do Paulista, mas é quase certo que o Palmeiras terá que jogar a final do Paulista em Barueri. Aí, né, PVC esmiuçando pra gente todo esse calendário, essas questões com o gramado do Allianz Parque também, onde o Palmeiras deve mandar seu jogo. Gabriel Arias, nesse primeiro jogo, como é que ele pode ser utilizado pelo Abel? É boa essa estratégia de vai no segundo tempo, começa mais pianinho, mas já sai de cara como titular contra o Fluminense, contra o ex-clube. Tem toda uma carga esse jogo, né, porque ele tem uma relação muito especial com o Fluminense, que tentou a contratação dele para voltar, não conseguiu. Então tem esses elementos ainda para apimentar essa situação. Ele tem que jogar despacito, né? Vai com calma ali, o Arias. O jogo contra o Capivariano é um jogo que tende a ser um pouco mais calmo para o Palmeiras, tranquilo. Joga ali uns 20 minutinhos, tira o preço da estreia numa eventual classificação. E aí para o jogo contra o Flu tem mais um tempo, para ele já estar acostumado ali. É um jogo muito psicológico para o Arias, esse contra o Fluminense, né? Porque tecnicamente a gente não nega que ele é um grande jogador e aí vai ter uma questão natural de entrosamento. Mas esse jogo em específico contra o Flu é um jogo assim, muito psicológico, é um jogo de um jogo psicológico para o Arias, né? Porque vai ser xingado, vai ter aquela coisa toda, vai ser um ambiente ruim, mas ele foi contratado para isso, né? Então, quem sabe ele não lide bem com essa pressão. Ele escolheu voltar ao futebol brasileiro e sabia que isso ocorreria. Não tão cedo, talvez, né? Mas era só olhar na tabela também que ele já teria esse spoiler. Acho natural que ele fique no banco e jogue uns 20, 30 minutinhos contra o Capivariano também.